Saudações, amados irmãos, graça e paz a todos vocês. Hoje, dia 3 de janeiro de 2026, o primeiro sábado do ano. Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada família aqui e que este ano possa trazer bênçãos sem medidas para cada um de nós, para as famílias aqui reunidas e outras que não estão aqui, mas que vão ouvir essa mensagem através do YouTube ou de um áudio no WhatsApp, enfim. Que Deus possa nos abençoar a todos. Hoje vamos falar sobre os 6.000 anos. Será que Jesus vai voltar em 2027? Que é logo o ano que vem, né? Ou em 2031? O que diz a palavra de Deus sobre isso? Como mostrar que essa teoria é simplesmente uma teoria infundada? A questão de 2027 ou 2026, que Jesus vai voltar. Eu não sei o que vai acontecer neste ano. Nesses 2 anos, não sei. Ou seja, eu não sei o que vai acontecer em 2027, porque eu não sou Deus. 2027 eu não sei se é uma guerra, se é... não sei o que vai acontecer. 2031, muito menos. Mas uma coisa que eu sei, Jesus não voltará em 2027 nem em 2031. E eu vou provar pela Bíblia. Tá? Pelas profecias bíblicas, vamos mostrar que Jesus ainda não voltará nem em 2027, nem em 2031. E aqueles irmãos nas redes sociais que ficam postando profecias assim como esta aqui, né? Vou colocar aqui, vou tentar compartilhar com vocês esta página aqui. Deixa eu ver se eu compartilho. Aquelas pessoas que ficam compartilhando essas profecias nas redes sociais simplesmente serão vistas como falsos profetas. Falsos profetas, viu? Tem um calendário que anda por aí, inclusive no meio adventista. Tá? Aqui no Pará tem um grupo grande em Belém que crê nessa coisa. Que crê no calendário que os 6.000 anos acabam no ano 31. Se não é 31, é 31, acho que é 31, sim, 31, do ano 31, 30 ou 31. Eles ficam postando esses estudos e conseguiram já enganar bastante pessoas, né? Conseguiram enganar alguns irmãos, infelizmente, né? O propósito desse estudo não é para criticar ninguém ou para nos achar que somos os melhores do que os outros, nada disso. Eu mesmo reconheço que eu não sou nada, né? Nem melhor do que ninguém. Eu sou um pobre pecador que precisa da graça de Deus, que precisa da graça e misericórdia de Deus para sobreviver e subsistir no grande dia do Senhor. Não sei se vocês estão vendo aqui na tela. Aqui está, 5.995 já se foi. Agora entramos no 5.999, 5.996, né, que é 2026. Supostamente, daqui a 4 anos seria o fim, né? A volta de Jesus, o milênio, né? O início do milênio. Tá? No início do milênio. Isso que muitas pessoas acreditam, né? Inclusive, muitos irmãos adventistas acreditam. Porque o adventista, né, crê no milênio. O milênio sabático no céu. Se você nunca ouviu falar disso, então se prepare.
existe esse grupo. Existe esse grupo, adventistas, né? No geral, eles não estão contra da igreja, não são contra a igreja. Não. Eles têm as suas, né, essa teoria de contagem dos anos e tal. Estudei com eles, tá? Eles não são pessoas contra a igreja adventista, não. Pelo menos no geral, não são contra a igreja. Mas eles têm essa teoria e conseguiram enganar alguns irmãos com essa teoria. Mas faz alguns anos que eu falei para eles que vocês vão se decepcionar. Vai chegar o ano 30, o ano 31, e não haverá milênio aqui agora, nesse momento. Jesus não voltará neste ano. Tá. Tem outro pastor nas redes sociais que é mais forte no mundo latino, no mundo espanhol, né? Os latinos que falam espanhol. Tá? Ele, o pastor, se vocês quiserem pesquisar, é o pastor David Gates. Ele fala inglês e fala também espanhol. O pastor David Gates, há anos, ele vem pregando sobre os 6.000 anos, o ano 2027. Que em 2027 se completará o jubileu que inicia no ano que vai marcar o jubileu, né? Termina os 6.000 e vai iniciar o 7º milênio. É o pastor David Gates. David Gates é muito conhecido no meio latino. O ano retrasado, no início do ano retrasado, o pastor David Gates, eu vou compartilhar com vocês porque é um estudo público que ele fez numa igreja. Aqui, ó, pastor David Gates aqui. Aqui o pastor David Gates, onde ele prega em inglês. Outro estava... Ok, esse é o pastor David Gates. É um dos sermões mais solenes que já fiz. Ok, não tenho dúvida que estamos já no final dos 6.000 anos. Temos as cronologias da Bíblia e tal. Então aqui, ó, ele vai falar sobre... Aí menciona... Veja o título embaixo. O título... Outono de 2027. 6.000 anos termina. Sunday Law, 3 anos e meio. Que vai ter uma duração de 3 anos e meio. Mas o 2024. Irmão Leonel, quando ele publicou esse vídeo? Vamos ver quando foi que ele publicou esse vídeo. Vamos aqui colocar mais aqui. 1 ano, né? Atrás ele publicou esse vídeo. O ano passado, né? Aqui nesse vídeo, o pastor Gates, que é um pastor adventista, né? Eu creio que tiraram as credenciais deles por causa dessas coisas, né? Porque a igreja não prega assim, viu? Nenhum pastor adventista oficial, que fique bem claro, viu? Que fique claro. Nenhum pastor adventista oficial, reconhecido pela igreja, prega sobre um ano específico sobre a data, sobre a volta de Jesus. Nenhum. Até agora eu nunca encontrei. Pode encontrar alguns pastores que vão dizer: Jesus está voltando, é iminente a volta. Não, coisa comum, como todos nós pregamos. Jesus está voltando, é iminente a sua volta, mas não existe, nunca vi, ainda não vi, um pastor adventista pregando que Jesus vai voltar em tal ano. Mas este aqui e outros irmãos, inclusive no Brasil, tinha uma forte corrente desse 2027. Agora que estamos em 2026, provavelmente alguns já saíram desse barco. Eles veem que o barco vai afundar.
Você lembra aquele pastor que falava dos papas? 7 papas? Um caiu, o outro que estava ali, que falava que o Francisco era o 8º, é um dos 7, quando é claro que Francisco não era um dos 7. E na verdade tinha 2 papas, o Joseph Ratzinger, que era o Papa Bento XVI, estava vivo, e ao mesmo tempo o Francisco, Joseph Ratzinger, o Papa Bento XVI, renunciou, e o Bergoglio, o senhor Bergoglio, argentino, assumiu o lugar dele, viu? Aí ele fez um alarde, e desde 2007, quando eu entrei em contato com essa teoria, né, desse pastor jubilado adventista, eu ouvi essas teorias assim, rapaz, isso vai dar errado. Vai dar errado. Quando morreu João Paulo II, aí entrou Joseph Ratzinger, que adotou o nome de Bento XVI. Quando, em 2013, o Bento XVI renunciou e entrou Bergoglio, que morreu no ano passado, morreu no ano passado. E quando renunciou, quando entrou Ratzinger, que era o sétimo, né, de 1929 até quando ele subiu, acho que foi 2005, foi? Acho que 2005, né? Se é 2005 ou 2007, eu não lembro bem. Sei que depois de João Paulo chegou o Bento XVI, tá? Quando ele subiu, ele é o 7º, tá? Mas aquela teoria lá desse pastor, esse pastor, quando ele pregava isso, ele tinha ainda seus credenciais, né? Não sei agora se tiraram, mas ele tinha, né? Em 2007, quando o irmão me contatou, né, para dizer me falar dessa teoria, que era uma heresia, que é uma pura heresia, esses 7 papas, um Noé, outro, a interpretação que eles fizeram lá, uma interpretação absurda de Apocalipse 17. Eu falei, eles vão quebrar a cara, eles vão fracassar. Assim não é a profecia, não é mesmo. Tá. Renunciou Ratzinger, aí chegou o Bergoglio. Bergoglio, que adotou o nome de Francisco. Tá, Papa Francisco. Mas sim, ele deu ele conseguiu mudar um pouquinho, eles, né? Conseguiram mudar um pouco a profecia. Diz assim, sim, ele é um dos 7, porque ainda o 7º está vivo. O Ratzinger está vivo. Ainda ele segue no rumo do 7º, tal. Mas é 8º. Ok, tudo bem. Eu sabia que pela idade do Papa Francisco, pela idade dele, e pelas profecias que ainda faltavam de se cumprir, algumas delas vamos abordar nesse estudo, eu sabia que Bergoglio ia morrer e ia ter um 9º Papa, ou seja, do Tratado de Latrão, em 1929, até o Papa agora, qual é o nome desse Papa agora? Leão XIV? Eu acho que é Leão XIV, que é o Papa americano. São 9 papas. 9 papas. Não 8, nem 7. E quando o Leão XIV foi eleito, ele teve esse pastor que, durante anos, sem querer ouvir a voz profética, nem a voz da razão, nem na lógica, só na teoria dele. Ele teve que, né, ir às mídias sociais, reconhecer que ele enganou o povo da verdade presente, supostamente da verdade presente, mas que na verdade muitas vezes são o engano presente. Teve que ir lá pedir desculpa. Mas indiretamente eu mandava contato através de amigos dele para eu e ele estudarmos as profecias e tentar corrigir uma dessas heresias dos papas, né? Não houve retorno, não teve, né? Eu não tive
não tive esse retorno positivo da parte dele. E a gente finalmente, infelizmente, eu não tenho prazer para falar isso. Eu não tenho prazer. Nem estou me regozijando com que ele fracassou. E nada disso. Pelo amor de Deus, não me interpretem mal. A minha tristeza é que Deus enviou a verdade completa para a sua amada igreja. Completa. Não parte da verdade. Completa. E os homens preferiram as suas teorias, as suas falsas interpretações e rejeitando a verdadeira interpretação profética que Deus enviou à luz completa através da mensagem do selamento. Isso é triste. Então esse pastor aqui, ele vai ter que pedir desculpa ali. Esse que está falando aqui, ó. Por quê? Por quê? Ele falou ali de uma lei dominical de 3 anos e meio. Cadê essa lei dominical? Que vai chegar até 2027. Cadê? Não tá? Não tá. E é adventista. Ele usa até os escritos de Ellen White. Já pensou? Para dar um semblante de verdade e de seriedade na sua interpretação, ele até usa livros de Ellen White, né? Para disseminar o engano de forma massiva. Quantas visualizações que ele tem aí? Bom, esse canal que eu estou vendo aqui, tem somente 879 inscritos. Quantas pessoas já viram esse vídeo aqui? Especificamente esse vídeo que estou vendo aqui. Deixa eu ver quantas pessoas viram esse vídeo. Já assistiram. Ok? Vamos ver quantas pessoas já visualizaram. Tá, meus amados? O assunto é terrível o que está acontecendo na amada igreja do Senhor. Tem mais de 50 mil visualizações. Ele publicou em 10 de janeiro de 2024. Ou seja, ele estava contando o 2024 completo, 1 ano, o 2025 completo, 2 anos, o 2026 completo, 3 anos, aí entraria até o 2027, mas no final do 27, aí ele contava que a lei dominical ia sair, pelo menos no final de 2024, né? No meado de 2024, para ter os 3 anos e meio de perseguição. Maluquice das maluquices. Já pensou uma coisa dessa? E como esse pastor tem seguidores até no Brasil, e já veio aqui no Brasil, viu? Para pregar essas coisas, essas heresias aí, anos atrás, quando eu falava para esse pessoal, né, 2020, 2019, essa teoria não é nova não, essa questão lá é 2027, não é novo não, isso não é novo não. Só que agora estamos no 2026, muitos deles vão começar a migrar, né? Rapaz, eu acho que não vai dar certo não vai dar certo, porque estamos quase no 27, e a lei dominical. E, como sempre, com cara lisa, eles vão inventar outras teorias. Se não dá certo em 2027, que tal tentar 2031? 2031 já está no ar. Já outros estão abraçando 2031. Misericórdia, meu Senhor Deus. O povo anda sem rumo, viu? Sem profecia, o povo perece. Mas, irmão Leonel, quer dizer que a igreja adventista não tem profecia? Tem. Tem os livros. Tem a mensagem do selamento, que explica tudo. Mas o que o povo faz com essas coisas? Nada. O povo não acredita não, irmãos. As pessoas acreditam nas suas teorias, nas suas invenções. Colocam a Bíblia de lado. Sim, infelizmente. Colocam a Bíblia de lado e vão com as suas teorias e conseguem enganar
os irmãos que não estão estudando seriamente a palavra de Deus. Então, você que está chegando no nosso grupo da Mensagem do Isolamento, por favor, não siga homens, não siga Leonel. Eu sigo o ministro Leonel e tal. Não, siga a palavra. Siga a palavra de Deus. Siga o escrito está. Mas também, irmão Leonel, eles usam também o espírito de profecia. Será? Vamos ver se esse pastor usa muito o espírito de profecia. Usa o grande conflito, ele usa a desejo das nações. Mas veja aqui diz o espírito de profecia. No livro Evangelismo, página 221, parágrafo 1, diz assim: não podereis dizer que ele virá daqui a 1 ano, ou 2 ou 5 anos, nem deveis postergar a sua vinda com declarar que não se dará antes de 10 ou 20 anos. Não nos é dado saber o tempo definido. Uau! Não nos é dado saber o tempo definido, nem do derramamento do Espírito Santo, nem da vinda de Cristo. The Review and Herald, 22 de março de 1892. Isso está também no Evangelismo, página 221. Não nos é dado saber o tempo definido. Então, de onde eles tiram tantas teorias, né? Até um calendário que anda por aí. Esse calendário está no meu computador também. Eu tenho o calendário completo. Aparentemente, Jesus voltaria entre 2030 e 2031, segundo o suposto calendário, que conta todos os anos, desde a criação até hoje. Eles supostamente contaram todos os anos, tá? E diz que já passamos de 500 por 5.995 e acabamos de entrar agora, ou pelo menos vamos entrar agora em abril, no ano 500, no 5.000, estou falando 500, mas 5.996. Né? E daí, mais 4 anos, acaba os 6.000 e começa o 7º milênio. Já pensou, irmãos? E são adventistas. Outro texto do espírito de profecia. Outro texto. Diz assim. Deixa eu ver se vocês estão vendo bem aqui. Quero que vocês leiam comigo esse texto. Ok, está bem claro aí. Dá para ver, né? Ok, amém. Outro texto aqui. Aqui não é Leonel. Não é pastor fulano de tal, enganando o povo de Deus. Nada disso. Aqui o espírito de profecia. Ensinando a gente. Eu louvo a Deus porque na Igreja Adventista temos o espírito de profecia. Glória a Deus por isso, viu? Eu agradeço a Jesus. Bom, é o testemunho de Jesus, né? É Ele mesmo falando através da sua serva a todos nós, adventistas do 7º dia. Louvado seja Deus. Tá? E você que está sabendo disso, seja humilde. Não se ache melhor do que aqueles que estão errando, por causa que eles rejeitam ou aceitam em parte o espírito de profecia. Não se acha, não fica se gabando. Seja humilde e agradeça a Deus como faço. Eu agradeço a Deus, simplesmente agradeço. Porque poderia ser um pastor enganando as ovelhas do Senhor com teorias humanas. Podia ser um líder, um ancião na igreja enganando o povo de Deus com teorias humanas. Marcando anos da volta de Jesus quando ninguém sabe. Né? No momento não. Mas na frente vamos saber. Porque Deus vai anunciar o dia e a hora. Mas agora ninguém sabe. Porque ainda não anunciou.
Livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 188, parágrafo 1. Cristo comunicou a seus discípulos verdades cuja amplitude e profundidade e valor eles mal apreciavam ou mesmo compreendiam. E as mesmas condições existem entre o povo de Deus atualmente. Também nós deixamos de aprender a grandeza, perceber a beleza da verdade que Deus nos confiou hoje. Prosseguíssemos nós em conhecimento espiritual, e veríamos a verdade se desenvolvendo e expandindo em sentidos com que mal temos sonhado. Porém, ela jamais se desenvolverá em quaisquer direções que nos levem a imaginar que podemos saber os tempos. Olha só o que lá diz aqui, ó. Porém, jamais, na verdade, jamais, não? Porém, ela jamais se desenvolverá em quaisquer direções que nos levem a imaginar que podemos saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu por seu próprio poder. Tenho sido repetidamente advertida com referência a marcar tempo. Nunca mais haverá para o povo de Deus uma mensagem baseada em tempo. Não devemos saber o tempo definido, nem para o derramamento do Espírito Santo, nem para a vinda de Cristo. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 188. Então, a questão do tempo, marcar o ano que Jesus vai voltar, isso é teorias heréticas, heresias. Em outras palavras, mais comum seria, podemos dizer, são bobagens. O pessoal fica falando, olha, eles levam horas e horas, fazendo cálculos astronômicos dos astros, das fases da Lua e tal, e horas e horas estudando, e aí chegando à conclusão, Jesus voltará tal ano. Uau, uau, misericórdia. Se não fosse Deus, quantas vezes a gente ia marcar datas e acredita, todo mundo acreditaria. Se não fosse Deus, todos seriam enganados. Mas, graças a Deus, os escolhidos do Senhor não serão enganados pelos falsos profetas. Quando Deus não revela, eles dizem, sim, o Senhor me mostrou, ou descobri, o Espírito Santo me usou, fiz cálculos, aí eu cheguei na conclusão que em 2027, Deus vai voltar, no outono de 2027. Oh, meus amados. Oh, sim, meus amados. No mesmo livro, agora, mesmo livro na mesma página, né? Mensagens Escolhidas, volume 1, página 188. O Senhor mostrou-me que a mensagem deve ir e que não deve depender de tempo, pois o tempo não será nunca mais uma prova, como foi lá em 1844, né? Foi uma prova, 22 de outubro de 1844, foi a prova. O tempo, nesse caso, o tempo foi uma prova. Ela diz que nunca mais o tempo será uma prova. Vi que alguns estavam ficando com uma falsa agitação, nascida de pregar seu tempo. Vi que a terceira mensagem angélica pode subsistir sobre seu próprio fundamento e que não precisa nenhum tempo para fortalecê-la, e que ela irá com forte poder e fará sua obra e será abreviada em justiça. Então não vai ter tempo. Vai ter marcação de tempo. Vou marcar tempo. Então. Cuidado, então. Então eu pergunto, vocês acreditam nessas coisas, nessas citações? Que Deus não ia marcar mais tempo? Ou você acredita naqueles irmãos que infelizmente marcam tempo? Estão marcando o tempo.
Está marcando um ano, né? Não, irmão, a gente só marcar o ano, a gente não marca a data. Já me falaram isso. Irmão Leonel, a gente só marca o ano, a data a gente não sabe. Deus não revelou a data, mas o ano a gente sabe. A gente sabe, nós sabemos. Outra armadilha, né? Para enganar os incautos. Isso eles me falaram. Não, irmão, o ano a gente sabe, mas a data ninguém sabe, né? Pode ser no início, pode ser no final e tal. Aquelas bobagens, né? As pessoas, enfim. Está marcando o tempo, está dizendo que não, só o ano. A data não. Então, será que Jesus vai voltar? Agora, quais são as bases que eles usam? Bom, as bases são algumas dessas citações aqui. Algumas dessas citações aqui que muitos mal compreendem, né? Tá? Eles usam algumas citações no desejado de todas as nações, das nações, que diz assim, vou ler só uma parte, porque a gente não tem tempo para ler todas as citações, depois eu posso passar o PDF para vocês. Esse PDF também já está no grupo Ouvindo a Vara, posso repetir o PDF. Mas Jesus aceitou a humanidade quando a raça havia sido enfraquecida por 4.000 anos de pecado. Como qualquer filho de Adão, aceitou os resultados da operação da grande lei da hereditariedade. O que estes resultados foram manifesta-se na história dos seus ancestrais terrestres. Veio com essa hereditariedade para partilhar de nossas dores e tentações e dar-nos exemplo de uma vida impecável. Ou seja, Jesus aceitou ser homem, né, de partilhar a nossa se tornar tomar a nossa natureza humana, né? Quando? Ela não diz que quando a raça tinha sido enfraquecida por 4.000 anos de pecado. 4.000 anos de pecado. Aí aconteceu que Jesus em que se encarnou, né? Se encarnou pelo poder do Espírito Santo. Maria ficou grávida e deu à luz a Jesus, o Salvador. 100% Deus, 100% ser humano. Entendendo? Por quanto? 4.000 anos. Então, será que quando? Na concepção, aqui, como se fosse na concepção, na hora que Maria concebeu Jesus, o Espírito Profecia está dizendo que tinha passado 4.000 anos. Então, Maria concebeu Jesus, assim, no ano, 3 anos antes antes de Cristo, né? Por volta de 3 ou 4 anos antes da nossa era cristã. Então, se fosse baseado nesse texto, já se passaram os 2.000 anos. Estaria mais de 2020, 2000, né? Do nascimento de Jesus seria 2024, 2023, por aí, de nascimento de Jesus. Seria, né? Mas ninguém sabe o ano exato. Aí você vai para outro texto, você vai ver como se fosse na tentação. Um que mostra no que é no nascimento ou na concepção, né? Quando foi concebido, né? Mas Jesus aceitou a humanidade quando a raça havia sido enfraquecida por 4.000 anos de pecado. Como qualquer filho de Adão, aceitou os resultados da operação da grande lei da hereditariedade. Então ele herdou os traços da nossa humanidade, né? E não nasceu como um Adão com um super corpo, assim, logo no início. Não, não, não. Ok? O que estes resultados foram manifesta-se na história dos seus ancestrais terrestres. Ou seja, Jesus veio com essa hereditariedade para partilhar de nossas dores e tentações e dar-nos o exemplo de uma vida impecável. Isso Jesus na concepção, quando foi concebido, quando se tornou homem, quando se encarnou. Vamos agora analisar de forma bem cuidadosa outro aspecto.
Satanás apontando o pecado de Adão como prova de que a lei de Deus era injusta e não podia ser obedecida. Cristo devia redimir em nossa humanidade a falha de Adão. Quando este fora vencido pelo tentador, enquanto não tinha sobre si nenhum dos efeitos do pecado. Encontrava-se na pujança da perfeita varonilidade, possuindo pleno vigor da mente e do corpo. Achava-se circundado das glórias do Éden, isso é Adão, né? Em comunicação diária com seres celestiais. Não foi assim quanto a Jesus, quando penetrou no deserto para confrontar-se com Satanás por 4.000 anos. Um pouquinho aqui. Por 4.000 anos a raça estivera a descender, a decrescer, perdão. Tá mandando muitas mensagens aqui. Uma irmã que tá mandando muita mensagem, tá atrapalhando um pouco aqui. Espera aí. Tá mandando no WhatsApp. Baixa o volume aqui. Muito bem. Não foi assim quanto a Jesus, ou seja, com relação a Jesus, as coisas foram diferentes. Adão estava lá no Éden e tal, não tinha pecado, estava já em comunhão diária com os seres celestiais, mas não foi assim quanto a Jesus, quando penetrou no deserto para confrontar-se com Satanás. Por 4.000 anos a raça estivera a decrescer em forças físicas, vigor mental e moral. E Cristo tomou sobre si as fraquezas da humanidade degradada. Unicamente assim podia salvar o homem das profundezas de sua degradação. Agora, nesse texto, Desejado pelas Nações, página 72, aí você vê que foi no deserto da tentação que os 4.000 anos, aparentemente, né, se completaram. Mas aqui não é uma data exata, é de forma geral, 4.000 anos. Aí na página 25, Desejado todas as nações, você vê que foi no nascimento. Na página 25, no nascimento, 4.000 anos. Da página 72, parágrafo 1, foi no deserto, quando foi tentado, para confrontar-se com Satanás. E ela não diz, por 4.000 anos a raça estivera a decrescer em forças físicas, vigor mental e moral. Então, entre o nascimento até a tentação, são 30 anos de diferença. E ela não diz assim. Ela não falou exatamente 4.000 anos no nascimento, ou exatamente 4.000 anos no tempo da tentação. Jesus tinha 30 anos. Então, aqueles que começam a julgar datas, eles vão, rapaz. Que agora lembrei. No ano 2000, baseado no Desejado de Todas as Nações, alguns irmãos deturparam o ensinamento, o texto aqui do Desejado, dizendo que quando Jesus nasceu, o mundo tinha alcançado 4.000 anos. Tá. Então, se Jesus nasceu ali 2.000 anos atrás, então, da parte de 1999 seria o último ano da humanidade. Gente, houve um corre-corre. E muitos irmãos adventistas foram enganados por falsos profetas adventistas. Não pelos pastores. Os pastores nunca pregam sobre datas. Os pastores adventistas não. Os anciãos oficiais da igreja adventista não fazem isso também. Os oficiais, aqueles que saem da trilha, que saem fora, e geralmente eles, né, alguns pregam essas heresias, né, infelizmente, né? Mas de forma oficial a igreja adventista nunca pregou sobre data da volta de Jesus. Mas sim, eu estava entrando na igreja adventista, tinha pouco tempo na igreja adventista naquele momento, né? Eu me batizei em 97,
né, no mês de junho junho de 1997. E aí, em 99, comecei a encontrar esses irmãos. Eles falavam: Jesus já está voltando daqui 2 anos, não é para você estudar mais, não. Tem que deixar o colégio, não estudar mais. Eu era jovem, estava na escola. Não é para estudar. Enfim, eu não entrei nesse barco furado, não. Eu tinha 1 ano ou 2 na igreja adventista. E aí eles começaram ali se vestir de branco, fazer jejum. Jesus está voltando em 2000. Em 2000, no ano 2000 é o fim do mundo. Fim do mundo é o fim do mundo. Por quê? Porque eles interpretaram mal esse texto de Desejado das Nações, página 25. Já pensou uma coisa dessa? Isso aconteceu. Aconteceu, infelizmente. E agora, né, como você sabe, o ano 2000 passou, não aconteceu nada, não é? Não aconteceu nada, né? A coisa mais terrível que aconteceu por volta de 2000 o ataque das Torres Gêmeas em 2001. O ataque lá das Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos, lá em Nova York, que não tem nada a ver com a volta de Jesus. O 2001, que é um ataque lá, terrorista, infelizmente. Muitas pessoas morreram. Ok? Agora, o que eles estão agarrando? Estão agarrando agora o texto do Desejado das Nações, 76, 72. Olha, agora tem que ser no 2027, porque se ele batiza no 2027 e ele é no ar e diz que por 4.000 anos, então, Leonel, os 4.000 anos não era para no nascimento, não. Tem que ser no batismo. Quando Jesus entrou no deserto para ser tentado por Satanás, aí sim que os 4.000 anos se completou, e agora 2027 vai completar sim os 2.000 anos restantes. Gente, quanta confusão sobre então, quanta confusão sobre assunto. Não tem nada a ver, que fique bem claro. Jesus, ele nunca falou data exata, o ano exato. De forma geral, ela fala os 4.000 anos e os 6.000 anos. Agora vamos em Desejado Todas as Nações, página 462. Olha só o que diz a palavra de Deus agora, o Espírito de Profecia. Cristo se achava no ponto de transição entre dois sistemas e suas duas grandes festas. Ele, o Imaculado Cordeiro de Deus, estava para se apresentar como oferta pelo pecado e queria assim levar a termo, né? Levar a termo o sistema de símbolos e cerimônias que por 4.000 anos apontava a sua morte. Ao comer a Páscoa com seus discípulos, institui em seu lugar o serviço que havia de comemorar seu grande sacrifício. Passaria para sempre a festa nacional dos judeus. O serviço que Cristo estabeleceu devia ser observado por seus seguidores em todas as terras e por todos os séculos. Aqui, no Desejado, ela coloca esses 4.000 anos na morte de Jesus, que é no ano 31. Daí você vê, para cada ano, os fanáticos pegam um texto. Para o ano 2001, eles pegam Desejado de Todas as Nações, página 25, que fala do nascimento de Jesus. Tá? Mas Jesus, no texto, página 25, né? Mas Jesus aceitou a humanidade quando a raça havia sido enfraquecida por 4.000 anos de pecado. Ok. Então, no ano 2000, Jesus vai voltar. Fizeram aquele barulho na França, no Haiti, no Brasil, nos Estados Unidos. Era forte esse movimento. Forte assim, entre aspas. Fazer muito barulho. Mas você sabe, né? Pregar heresia e fazer barulho não quer dizer que você está com a verdade, né? E provou que todo esse pessoal eram falsos profetas, porque profetizaram e a coisa não aconteceu. Agora eles usam
O Desejado, página 72, que fala do deserto da tentação, se completou 4.000 anos. Aí surgem outros. Como que se eles esqueceram 25 anos atrás, 26 anos atrás, eles faziam exatamente isso. Usando mal os escritos de Ellen White. Fazendo vergonha. Que vergonha. Que constrangimento, né? Que tristeza. Ó Senhor Jesus, ajuda-nos, Pai querido, para não distorcer a Tua palavra, Pai querido. Em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, Pai. Que vergonha, não, meus amados? Ok. Na página 462, tem agora fala da morte. Por 4.000 anos aportava para a sua morte. Tá. Então, ano 31. Então, 2031 vai completar os 2.000 anos. Aí fechou. Aí tem até esse cálculo que postei para vocês, né? O cálculo, né? Entramos para o ano 5.996. Falta só 4. É isso mesmo, irmão. As pessoas pregam heresias. Esses irmãos, infelizmente, pregam heresias. Essa é a base que eles usam. E assim, eles dizem, Ellen White escreveu, tal. Mas tem que ver as três coisas. As três ocasiões. No nascimento, 4.000 anos. No deserto da tentação, 4.000 anos. Na sua morte, 4.000 anos. Isso quer dizer 4.000 anos exatamente? Não, é de forma geral. Ela refere-se a esse período como forma geral. Igual que ela refere aos 6.000 anos. Ok? No Grande Conflito, página 673, ela vai falar agora dos 6.000 anos. Está para sempre terminada a obra de ruína de Satanás. Durante 6.000 anos, efetuou a sua vontade, enchendo a terra de miséria e causando pesar por todo o universo. A criação inteira tem igualmente gemido e estado em dores de parto. Agora as criaturas de Deus estão para sempre livres de sua presença e tentações. Ok? Aqui fala dos 6.000 anos. Quando se completa esses 6.000 anos, ministro Leonel? Quando? Eu não sei. Não temos um ano, não. Eu não sei. Será 2035? 2040? Eu não sei. Eu não sei. Acho que vai ser 2027, o ano que vem? Não. E vou provar agora por que não, tá? Na segunda parte do nosso estudo. Então, por 6.000 anos, ela fala por 6.000 anos, ou seja, eu tenho certeza que a obra de Satanás vai durar, sim, 6.000 anos. Né? E o 7º milênio é o descanso. 6 dias trabalharás, como diz na semana de trabalho, 6 dias temos que trabalhar, no 7º dia descansamos. Então a Terra vai ter 6.000 anos de lutas, de trabalhos, de problemas com Satanás, esse desgraçado anjo caído, que espalha a miséria a todo lado, e inclusive enganando os próprios irmãos adventistas com os livros de Ellen White, que condena. Esses livros condenam marcação de data. Eles usam parte desses livros de Ellen White e esquecem ou eles fazem vista grossa sobre as partes que condenam essas heresias que eles pregam no YouTube, escrevendo artigos. Isso é obra satânica. Então sabemos que são 6.000 anos, sim, que vai ser. Só que ninguém sabe. Deus diz que, a palavra profética diz que Deus não revelou. Não revelou. Outra parte que ela vai falar sobre 6.000 anos é no desejado agora. No desejado todas as nações, página 291. Durante 6.000 anos tem a fé edificada sobre Cristo. Por 6.000 anos, as inundações e tempestades da ira satânica têm batido de encontro à rocha de nossa salvação. Ela, porém, permanece inabalável. 6.000 anos.
E ela escreveu Desejado 100 anos atrás. Então, se você julga literalmente, pode dizer que ela estava dizendo que os 6.000 anos tinha completado-se lá atrás. Não, é de forma geral. Vamos beirando. Aí em outro livro, O Grande Conflito, página 518, já vai dizer o grande conflito entre Cristo e Satanás, que tem prosseguido durante quase 6.000 anos, logo deve terminar. Ela colocou aí quase 6.000 anos, certo? Assim, amados irmãos, meus queridos irmãos da Igreja Adventista, eu amo vocês, e Jesus também. Lógico, o céu ama todos nós. Não entre em barcos furados que vão afundar. Siga a palavra de Deus. Deus é amor. Deus ama a sua amada igreja, viu? Ele ama você. Não sigam líderes cegos que vão levar vocês no buraco. Sigam Jesus. Eu amo vocês. Eu quero que vocês sejam selados. Mas, irmão Leonel, por que você tem tanta certeza que Jesus não voltará nem no ano que vem, nem no ano 27, nem no ano 2030 ou 2031? Eu vou provar agora por quê. Vamos em outro assunto. Vamos analisar o tema do selamento dos 144.000. Daí você verá por que eu tenho tanta certeza. Primeiro, Deus tem que selar os seus santos. Tem que selar os 144.000. Tem que fazer o autoclamor. Tem que purificar. Tem que selar os 144.000. Purificar a sua amada igreja, preparando a igreja adventista do sétimo dia, para poder dar o autoclamor a todas as nações. Algo que não vai ser em 1 ano ou 2. Vai levar mais tempo. Mas não quer dizer que isso vai levar 10, 30 anos. Não, 20, 30 anos. Não. Os movimentos finais serão rápidos. Primeiro tem que sair o decreto. Cadê o decreto? Você não prega o decreto? Sim. E antes do decreto, Deus não tem que selar os 144.000? Claro. Deus não tem que purificar a igreja, tirar todos os acãs dentro dela e preparar ela, a igreja adventista, preparar a igreja para receber a grande multidão? Sim. Também não tem a guerra de Zacarias 14, que é a terceira guerra mundial, que vai acontecer antes do decreto? Sim, vai acontecer. Então, temos várias profecias ainda a serem cumpridas. Várias, não uma, várias. E a próxima não é o decreto. A próxima grande profecia agora é a terceira guerra mundial. É a guerra. Pode parecer absurda essa ideia, mas não é uma ideia. É um ensinamento bíblico que vai acontecer. A guerra que preparará para o estabelecimento do reino, onde Deus vai recolher os seus fiéis na reta final, o refúgio que Deus está preparando e vai preparar para nós. Então, não entrem, não aceite tudo o que as pessoas falam para vocês. Analisem. Busca a Deus. Busque a iluminação do Espírito Santo. Clama a Deus, dizendo: Senhor, ajuda-me, eu não quero ser enganado. E com certeza absoluta, o Deus do céu, que guia o curso das estrelas, dos bilhões de estrelas que existem, ele não vai te deixar errar. Ele vai te proteger. Olha só agora, para finalizar rapidinho, vamos falar um pouco sobre o selamento dos 144.000. Bem rápido. Olha só que assunto maravilhoso, né? Deus vai selar os 144.000, né? Apocalipse capítulo 7, verso 1 a 4, diz assim: E depois destas coisas eu vi 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que o vento não soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvores alguma.
Ouvi outro anjo subindo do leste, tendo o selo do Deus vivo, e ele gritava em alta voz aos 4 anjos, aos quais havia sido concedido ferir a terra e o mar, dizendo: Não ferais a terra nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado os servos de Deus em suas testas. E eu ouvi o número daqueles que foram selados, e foram selados 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Esse é o selamento, mas antes de soltar os ventos, Deus sela os 144.000. Não ferais a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado os servos de Deus em suas testas. Ou seja, os anjos têm que reter os ventos, esses 4 ventos, até finalizar o selamento dos 144.000. Sim? Por isso, sabendo disso, ele vai dizer para nós no livro na revista adventista Vivian Herald, 5 de março, 9 de março de 1905, 9 de março de 1905, ela diz: esforcemo-nos com todo o poder que Deus nos deu para estarmos entre os 144.000. Então é um esforço, temos que nos esforçar. Agora, o que simbolizam esses 4 ventos que devem ser retidos para até selar os 144.000? Vamos pular para mais frente e ver a definição desses ventos. Olha o que está acontecendo aqui, que imagem maravilhosa, né? Os quatro ventos sendo retidos pelos 4 anjos até selar as primícias, os 144.000 que serão selados em Laodiceia. E lá em cima você vê uma grande multidão vindo de todas as nações. Mas lembrando que os ventos têm que ser retidos até finalizar o selamento dos 144.000. Agora, amado irmão, o que significa esses ventos que devem ser retidos até finalizar o selamento? Então vamos no livro Testemunhos para a Igreja, volume 5. Volume 5. Isso não é uma teoria, é a palavra pura de Deus. Pura. Santa. Sem ninguém enganando vocês. Tá? Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 152. O que diz? Tempo virá, de que de modo algum poderemos vender. Logo sairá o decreto proibindo os homens de comprar ou vender a qualquer pessoa, senão aos que tenham o sinal da besta. Estivemos perto de ver isso acontecer na Califórnia, pouco tempo atrás. Mas foi apenas a ameaça do sopro dos 4 ventos. Até agora eles têm sido contidos pelos 4 anjos. Nós estamos bem preparados, ainda há uma obra a ser efetuada. Então, ok? Nós estamos bem preparados, ainda há uma obra a ser efetuada, e então os anjos receberão a ordem de soltá-los para que os 4 ventos soprem sobre a terra. Esse será um tempo decisivo para os filhos de Deus, um tempo de tribulação, tal como nunca ocorreu antes. Agora é nossa oportunidade de trabalhar. Olha só, né? Que maravilhoso saber que antes de entrar nesse tempo decisivo, nesse tempo de tribulação, Deus vai selar os soldados, o exército do Senhor, para poder enfrentar de forma vitoriosa esses ventos logo que vão soprar. Então, esses 144.000 servos de Deus serão selados antes do sopro dos 4 ventos, que simbolizam ali o tempo de tribulação. É durante o tempo de tribulação, desse grande tempo de tribulação, desse tempo que ninguém poderá comprar ou vender, é durante esse tempo que Deus vai resgatar os seus filhos, aqueles que vão dizer não à marca da besta. Sim. No livro Comentários Bíblicos Adventistas, volume 7, página 967 e 68, diz assim: 4 anjos poderosos retêm os poderes desta terra, até que os servos de Deus sejam selados em suas testas. Quando esse poder de restrição for removido, virá um tempo de tribulação e angústia. É durante esse tempo de angústia que vamos sair para pregar a palavra de Deus
as pessoas que nunca guardaram o sábado. Em 1 Escritos, página 33, diz assim: vi que Deus tinha filhos que não reconheciam o sábado e não o guardavam. Eles não haviam rejeitado a luz sobre esse ponto. E, ao início do tempo de angústia, fomos cheios do Espírito Santo ao sairmos para proclamar o sábado mais amplamente. Então, amado irmão, o tempo agora para você ser selado, não é para você ficar focado no ano 27, 28, 30, 31. A igreja precisa ser selada. E ela vai ser selada. Deus vai preparar a sua amada igreja. Deus vai selar os 144.000 na Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é o povo de Deus, o povo que vai dar o alto clamor durante esse tempo de angústia e de tribulação. E Deus tem filhos lá fora. Vi que Deus tinha filhos que não reconheciam o sábado e não o guardavam. E eles não haviam rejeitado a luz sobre esse ponto. E ao início do tempo da angústia, fomos cheios do Espírito Santo ao sairmos para proclamar o sábado mais amplamente. Amém, né? Não somente Deus vai nos selar, recebendo o selo de Apocalipse 7 e de Ezequiel 9, ele vai nos encher com o seu Santo Espírito para poder dar eficientemente, poderosamente o alto clamor para resgatar esses filhos e filhas de Deus que ainda não ouviram sobre o sábado e não estão guardando, e Deus vai resgatá-lo. Isso vai levar tempo. Só para você ter uma ideia, o povo ainda não está selado. Cadê os 144.000 selados? Cadê eles? Onde estão eles? E depois os ventos têm que ser soltos. E aí vem o decreto dominical. E depois, durante esse decreto, vamos pregar, fazer a maior obra evangelística do mundo, alcançando mais de 8 bilhões de pessoas, como mostrei para vocês no nosso último estudo. Ao vivo, mostrei para vocês a população mundial ao vivo, mais de 8 bilhões de pessoas. Vocês acham que em um ano você vai poder fazer isso? Se ainda nenhum decreto saiu? Perdão, nenhum selamento foi feito? Nenhum selamento ainda? Além disso, Deus vai ter que purificar a igreja. Como que vai estar a igreja no início Como que vai estar a igreja no início desse conflito final? Como que vai estar? Olha como vai estar. Revestida da armadura da justiça de Cristo, a igreja deve entrar em seu conflito final, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército com bandeiras. Deve ela ir a todo mundo vencendo e para vencer. Ela vai vencer. Porque, primeiro, Deus vai selar os fiéis dentro dela, aqueles que suspiram e gemem por causa de todas as abominações praticadas, vividas e defendidas na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Deus vai purificar a sua amada igreja completamente dos pecadores impenitentes, dos adventistas mornos, arrogantes, que não querem nada com nada. Os chamados acãs na igreja. Infelizmente, a igreja tem acãs. Cuidado para que você e eu não sejamos acãs, mas que possamos ser servos de Deus. Mas tem acãs na igreja? Tem. Então Deus vai purificar a sua amada igreja. Segundo, depois de selar e purificar ela, selar os fiéis e eliminar os infiéis, os incrédulos, ele vai derramar o segundo Pentecoste sobre nós. Derramando o segundo Pentecoste sobre nós, aí sim a igreja sairá vencendo para vencer como um poderosíssimo exército com bandeiras. Oh, sim, amados irmãos. Em vez de ficar ouvindo teorias humanas sobre do ano da volta de Jesus, procure agora saber como ser selado na Igreja Adventista e como escapar
como escapar o juízo que começará pela casa de Deus. Esse é um conselho que eu te dou, né? Mas tudo bem, se quiser ficar morno, quiser seguir morno, né? Não é seu problema, né? Não posso forçar você. Mas Deus sabe. Deus conhece os céus. Ele conhece. Essa é a mensagem de Deus para mim e para você hoje. Vamos parar aqui, não porque o tema terminou, é porque tínhamos um objetivo hoje. E eu creio que com a ajuda de Deus conseguimos mostrar, pela graça e misericórdia do Pai, conseguimos mostrar que Jesus não voltará o ano que vem. Ainda falta selamento. Falta a purificação da igreja. Falta sair o decreto dominical dos Estados Unidos e também da Europa, de todos os países que vão abraçar esse sistema, que sairá dos Estados Unidos. Ainda não saiu. E quando o decreto sair, que o povo vai sair, que nós, o povo de Deus, já preparado, selado, revestido da armadura da justiça de Cristo, a igreja deve entrar em seu conflito final. E como está a igreja hoje, gente? Como está a igreja hoje? Como está a igreja adventista hoje? Será que está assim, revestida da armadura da justiça de Cristo, formosa como a lua, brilhante como o sol? Você sabe que hoje a igreja não está assim. Aliás, em vez de ser assim, a igreja está assim hoje. Morna, mundana, miserável, desgraçada, pobre, cega, nua, sem a justiça de Cristo. É a igreja Laodiceia, na fase de mornidão laodiceana, infelizmente. Assim que a igreja, irmãos. Como vai ser a igreja amanhã, durante o alto clamor? Durante o último conflito dela entre as forças do bem, Jesus e seus anjos, e as forças do mal, Lúcifer e seus demônios. E eles vão ser derrotados. Que fique bem claro. Satanás e seus demônios e todos os seus agentes serão derrotados por Cristo e seu exército e seu povo aqui. E você está sendo chamado para ser um desses soldados. Satanás será derrotado. A verdade vencerá. E você está sendo chamado para ser um dos que vão vencer com a verdade. Mas, pelo amor de Deus, não feche vossos ouvidos, não feche. Muitos são chamados. Muitos, sim, muitos são chamados. Poucos escolhidos. Pelo amor de Deus, responde essa mensagem. Eu não sei o que fazer para impressionar vocês que sim, a amada igreja do Senhor vai vencer. Só seja humilde, por favor, seja humilde. Não seja arrogante. Abraça o que está escrito. Não critique. Não comece a olhar pelos pecados dos outros. Olha para teu pecado. Olha para o que está o que está te impedindo para ser selado e escapar à destruição de Ezequiel 9. Não fique olhando para o pastor, falando do pastor, do ancião. Não, olha para você. Olha para ti mesmo. Veja o que está de errado em tua vida e começa a corrigir, clamar a Deus. Não fica olhando para os pecados alheios, espiando. Seja humilde. Então, a igreja de Deus amanhã será formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como o exército com bandeiras, cheia do Espírito Santo, selada com os 144 mil, que são as primícias, que vão buscar os segundos frutos da grande multidão. Apocalipse 7, verso 9. Revestida da total justiça de Cristo. E será uma igreja invencível. Então, amanhã vai ser formosa, brilhante, formidável com o exército com bandeiras, cheia do Espírito Santo, selada, completamente selada, revestida da total justiça de Cristo e invencível, vencendo para vencer no mundo inteiro. Como é a igreja hoje? Ana, mundana, miserável, desgraçada, pobre e sem nua. 7 objetivos para
A igreja militante, morna. Número 1, morna. Número 2, mundana. Número 3, miserável. Número 4, desgraçada. Número 5, pobre. Número 6, cega. Número 7, nua. Apocalipse capítulo 3, né? Verso 14 a 22. Mas como vai ser a igreja do amanhã? A igreja triunfante. A igreja triunfa pouco antes da volta de Jesus. Porque ela entra assim no último conflito. Formosa como a lua. Brilhante como o sol. E ele não usa a palavra terrível. No português eles colocaram formidável. Mas se você vê no original, diz assim, terrible as an army with banners. Terrible as an army. As an army. Como um exército with banners. Com bandeiras. E a palavra que lá usa é terrible. Terrible. Terrível. Ou seja, bom, na tradução eles colocaram formidável, que é uma palavra muito mais bonita, né? Na tradução, mas a original diz terrível. Por que terrível? Qualquer pessoa que se levanta contra essa igreja triunfante, Deus o aniquilará. Os anjos o eliminarão. Quando você lá colocou terrible as an army with banners. Terrível como o exército com bandeiras. Não brinque com a igreja triunfante, viu? Senhor Jesus, eu quero fazer parte dessa igreja, Senhor. Hoje somos da igreja militante, lutando com os nossos defeitos, nossos pecados. Muitas vezes, Senhor Jesus, esquecemos de que precisamos buscar o auxílio do alto e estamos olhando pelos pecados dos outros. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Queremos fazer parte dessa igreja triunfante, em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, essa igreja que vai triunfar. Deus quer que você seja membro dessa igreja. Que você seja parte dessa igreja triunfante. Hoje, na igreja militante, tem trigo e tem joio. Amanhã, na igreja triunfante, só trigo. Só trigo. Povo selado. Cheio do Espírito Santo para trazer a grande multidão. Que Deus os abençoe ricamente. E agora, para finalizar, vamos fazer uma oração, mas recapitulando. Jesus não voltará no ano que vem. A igreja ainda precisa ser selada. Nem no ano 2031. Precisa ser selada, purificada dos alcances, revestida do Espírito Santo. O decreto precisa sair primeiro. Depois sair do decreto, nós, cheios do Espírito Santo, fazendo parte da igreja que triunfa sobre o mal. Amém, aleluia. A igreja que vai triunfar sobre Satanás aqui nesse mundo. Vamos triunfar sobre ele na pior hora de apostasia. Na hora mais escura de apostasia internacional da marca da besta, Deus sela os 144 mil. E ele mesmo nos torna triunfantes e invencíveis. Então não fique pensando. E isso leva tempo. Eu não posso saber quantos anos, 10, 20, 30, não sei. Quem sou eu para colocar anos? Mas uma coisa que eu sei, você e eu precisamos fazer a nossa parte, viu? Espalhe essa mensagem. Quanto mais você espalha essa mensagem, quanto mais você só aperta o botão, pega esse áudio que você faz, que eu vou disponibilizar para vocês, só espalhar. E peça à pessoa que vai ouvir, também faz a tua parte, espalhe para um irmão adventista. Quem sabe daqui a pouco todo o Brasil vai ser alcançado, só com o áudio. E aí vão saber que Jesus não vai voltar o ano que vem, nem o ano 2030. E o que mais importa para Jesus hoje, não é que você saiba o ano que ele vai voltar. Ele quer que você seja selado hoje. Selado, preparado, cheio do Espírito Santo. E daí o decreto sairá.
Mas como Deus vai permitir que o decreto saia, que o decreto seja promulgado com um povo bagunçado, miserável, pobre, cego, nu, um povo que nem sabe quase nada sobre os eventos finais, sem a justiça de Cristo, sem o derramamento do Espírito Santo? Aí sai o decreto e encontra a igreja bagunçada. Misericórdia, pelo amor de Deus, não prega assim. Não pregue assim. Deus não é um Deus bagunçado. Você mesmo sabe quando alguém vai chegar na tua casa. Você varre a casa, limpa a casa, porque está chegando visitas. Prepare. Só se você for alguém, né, que não liga para nada, deixa todo lixo, não liga para nada, as pessoas chegam, vai encontrar a tua casa toda bagunçada, diz, nossa, que fulano é bagunçado. Tu acha que Deus é um ser humano bagunçado, como nós? Lógico que não, né? Então Deus vai preparar a igreja, preparar seu povo para enfrentar a pior crise da humanidade. A pior crise, irmãos. Por isso eu amo o espírito de profecia. Revestida da armadura da justiça de Cristo, a igreja entra em seu conflito final, formosa como a lua, brilhante como o sol e terrível como o exército com bandeiras. Por que terrível? Qualquer pessoa, qualquer governante que ousar parar o movimento do alto clamor será aniquilado pelos anjos. Anjos de Deus vão defender a sua amada igreja. Ao sim, amados irmãos. Então, o mínimo que você pode fazer, o mínimo, faz um favor para a igreja de Deus. Aperta o botão, divulgue. Eu sei que muitos não vão querer nem ouvir, mas não é teu problema. Mas naquele grande dia, no dia do selamento e da destruição dos arcanjos na igreja, antes do alto clamor, eles vão lembrar. Ai sim, eu lembro que o irmão Leite, aquele irmão Leite lá, me mandava esses áudios, mas eu não queria ouvir. Mas o que seriam esses áudios? Eles vão ouvir, vão saber que tem um juízo, mas só que vai ser tarde demais. Passou o selamento, passou, e não foram selados. E veio o anjo para destruir os acãs, e assim a igreja estará preparada para receber os segundos frutos, porque ela deve entrar no seu conflito final, não com uma igreja cheia de joio, de acãs, mas com uma igreja revestida do poder de Deus. Uma igreja formosa como a lua, preparada. Então chegou a hora de você ser humilde diante de Deus. Humildade. Jejum e oração. Consagração. Jejum e oração, consagração. Jejum, oração, consagração e estudo responsável da palavra de Deus. Estudo responsável. Por quê? No ano 2000, alguns irmãos irresponsavelmente anunciaram que Jesus ia voltar, se baseando em alguns textos de Ellen White, que eles interpretaram mal. Agora, 2027, outros já estão profetizando que eles são decepcionados, eles não vão voltar o ano que vem. E agora estão se preparando para o terceiro desapontamento, 2030, 31. Também Jesus não vai voltar nesse ano, porque eu sei. Tem Terceira Guerra Mundial ainda, selamento, purificação da igreja. Tem um monte de coisa que tem que acontecer. E não vai acontecer daqui 4 ou 5 anos. Mas demora um pouquinho mais. Que Deus abençoe em nome de Cristo Jesus. Vamos fazer a oração? Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu. Louvado seja teu nome, Senhor. Eu não tenho palavras. Aliás, nós não temos palavras para te agradecer pela tua palavra, a Bíblia. E os livros do Espírito de Profecia. Muito obrigado, papai querido. Obrigado. Que alegria saber dessas coisas. E assim não seremos enganados por ventos de doutrinas. Oh, Senhor Deus, obrigado. Neste momento, Pai querido,
enquanto alguns estão preocupados com algumas datas ou anos, nós, teu povo, precisamos estar muito preocupados e ocupados na mensagem do selamento. Sermos selados, preparados para enfrentar a hora da pior crise da igreja, entre a igreja e Satanás, o nosso inimigo. Precisamos do teu auxílio. Precisamos ser selados. Precisamos de ti, papai querido. Então, pai, socorre-nos. Sela-nos. Oh, Senhor, sela teu povo. Cumpre a profecia de Apocalipse, capítulo 7, selando 144.000. É a mesma profecia de Ezequiel 9, selando a tua amada igreja, destruindo aqueles que estão contaminando a tua igreja, segundo a profecia. Mas tenha misericórdia, Pai querido, que não venhamos a ser destruídos por nossos pecados, arrogância, achando que sabemos tudo, fazendo as reformas, comendo qualquer coisa, nos vestindo de qualquer jeito e falando qualquer coisa, Senhor. Ajuda-nos, Pai querido. E tenha misericórdia do teu povo neste momento e perdoa todos os nossos pecados, Pai. E nos dê um ano 2026 em consagração, submissão, obediência completa à tua palavra e, acima de tudo, pregando a mensagem do selamento dos 144.000, que devem ser selados antes da saída do decreto. Sela teu povo e tenha misericórdia da tua amada igreja adventista do sétimo dia. E tenha misericórdia daqueles irmãos que estão marcando datas, anos, que eles possam se arrepender e voltar ao Espírito estar de forma clara e correta, e assim ser selados também e escapar o juízo, porque Deus, o Senhor Deus, é um Deus de amor e de misericórdia. Então tem misericórdia deles e de nós, e nos perdoa de todo mal, de todo pecado. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus.